tema que nós escolhemos para hoje foi Brilhe a Vossa Luz, mas ela tem uma continuidade diante dos homens. E o interessante é que esse tema faz parte do sermão e do discurso mais lindo que tem no mundo até hoje, Sermão da Montanha. Ele está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16. Quando Jesus estava falando para a gente, que ele fala até hoje, né? Quando Jesus estava afirmando isso para a gente, isso se constitui numa declaração que tem que causar impacto em nossas vidas. Não nada adiante, nada adianta. Uma declaração dessa de Jesus tem que nos impactar. Primeiro, porque ela foi feita no Sermão da Montanha. Segundo, que essa palavra de Jesus nos convida a uma reflexão muito profunda, mas muito profunda mesmo, sobre o nosso papel na sociedade, sobre a nossa capacidade de iluminar o mundo e as pessoas que nos rodeiam. Deixa brilhar a vossa luz. Nesse contexto do Sermão da Montanha, Jesus estava ensinando para a gente ética e moral que são adequados a um comportamento cristão, a um comportamento humanitário. Ele nos convida, então, para deixar brilhar a nossa luz, que a gente seja um modelo de virtude, que a gente seja um farol brilhante, muito brilhante, num mundo que está muito obscurecido ou escurecido pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo eu quero, eu tenho, não é eu sou, de querer passar a vaidade, o egoísmo. Aqui, essa luz que Jesus fala simboliza para a gente três coisas muito importantes. A primeira coisa que a luz simboliza para a gente é a sabedoria. É sábio fazer boas obras. É sábio que a gente tenha um procedimento adequado ao século que a gente está vivendo. E principalmente um comportamento adequado à religião, à doutrina que nós vivemos e professamos. Está escrito aqui que pregar o evangelho é extremamente necessário. De vez em quando a gente pode usar a palavra, mas os exemplos arrastam. A sabedoria consiste em mostrar as nossas obras internas, as nossas mudanças. Por exemplo, quem aqui tem mais de um ano de espiritismo? Tem alguém que tem mais de um ano? Só você? Perguntar para nós, nesse tempo que a gente tem de espírita, quantas coisas nós deixamos de fazer por sabedoria? Ninguém precisa responder. Quem já parou de fumar, de beber, de falar palavrão, de ter pensamentos inadequados? Já estamos totalmente avançados nisso? Já não deixamos de fazer uma série de coisas que fazíamos? Mas tem uma outra pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Quantas coisas que eu faço hoje porque sou espírita? Porque tento seguir Jesus? Para pensar. Isso é da sabedoria. Quando Jesus fala em deixar brilhar a luz diante dos homens, ele está falando da verdade, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A verdade no sentido de libertação íntima. O que ele falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Do egoísmo, do medo, das paixões inadequadas. E a verdade nos liberta. Porque nesse contexto de Jesus e dentro da pequenez do nosso pensamento, diante do conhecimento e da luz de Jesus, nós podemos entender que existem para nós, no momento,
não sei quantas verdades que teremos pela frente, no momento, duas grandes verdades que a gente deveria pôr em ação na nossa vida. A primeira grande verdade está no próprio Sermão da Montanha, está no próprio Evangelho, da Boa Nova. A verdade dos ensinamentos do Cristo. É sábio, oportuno, obrar no ensinamento de Cristo, colocando a verdade como libertação. Essa é a primeira grande verdade. E a segunda grande verdade, que é que o Espiritismo, em suma, propõe para cada um de nós, é a verdade do autoconhecimento. O Espiritismo não promete céu, não promete mudanças repentinas. O que o Espiritismo promete para a gente? Porque ser espírita, eu acho que é uma fria danada, falando. Porque a gente sabe o que vai acontecer do lado de lá. A gente sabe que existe vida depois da vida. Se a gente não obrar, não trabalhar nessas duas grandes verdades, no autoconhecimento e no conhecimento que Jesus nos passa, nós vamos ficar estacionados no tempo e no espaço. E a terceira luz que Jesus nos fala é o convite à ação. Então, deixar brilhar a nossa luz significa sabedoria, verdade e compaixão. E compaixão é um convite à ação, primeiro dentro de mim, no autoconhecimento, e logo após que eu tenho que dar conhecimento, minha sabedoria, ainda que pouca, minha boa vontade, o meu tempo, aí sim eu estou em ação naquilo que Cristo nos pede, naquilo que o Espiritismo nos convida a fazer, naquilo que o Espírito de Joana de Ângeles nos propõe. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. E o bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Cada vez que eu faço bem, eu estou colocando uma sementinha de progresso. Um exemplo clássico para nós é o próprio André Luiz. Nos 8 anos de umbral, depois que o Clarencio vai lá, pega ele, leva para a colônia Nosso Lar, ele ainda na nitideza de ser um doutor, vê que uma simples enfermeira, entre aspas, sabia muito mais medicina do que ele. Quando ele começa a obrar, a trabalhar, colocar a sabedoria no aprender, colocar a compaixão, temos André Luiz que até hoje está nos instruindo e nos ensinando. Assim é a gente. Temos a oportunidade de colocar isso nessa encarnação e quando a gente estiver do outro lado, desencarnado e desimpedido. Acontece. Tá ruim ainda, Renato? Tá bom. Se eu me ilumino, em consequência, ilumino quem está à minha volta e o que está à minha volta, isso gera 2 frutos principais em nossa vida. É o fruto da árvore da iluminação, da luz. E quais são esses frutos? O primeiro fruto é a bondade. Mas eu acho que bondade ainda é uma coisa a gente não vai conseguir alcançar nem nessa existência, nem nessa reencarnação e nem nas próximas. Bondade tem uma amplitude tão grande, tão infinita, e eu entendo assim, porque tem uma passagem no Novo Testamento que o jovem chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Vocês lembram o que Jesus respondeu para ele? Só a primeira frase? Mestre eu sou, mas bom só é meu Pai. Olha o tamanho de bondade.
A gente é bonzinho. Desculpa eu colocar vocês aí. Mas dentro daquilo que Jesus falou, bom é meu Pai que está no céu, nem ele se considerava tão bom quanto, e nós estamos longe ainda da bondade de Jesus. Olha o tamanho desse fruto da nossa luminosidade. Sabe que bondade é uma coisa imensa? Porque a bondade reúne algumas virtudes essenciais ao nosso crescimento. A virtude da doçura. Quem é bom é doce o tempo todo. Não grita, não fala palavrão, está sempre acolhendo, sem escolher. A bondade gera em nós moderação, no falar, no pensar, no trânsito, em casa, com os filhos, com a esposa, que dentro da nossa casa espírita, moderação. A bondade, então, está na força de soma de virtudes, colocando mais umas, afabilidade. Ser afável. Ser afável. A bondade coloca uma outra virtude, está incluída na bondade, que é a paciência. A ciência da paz. Se a gente conseguir reunir na nossa vida, iluminar o nosso mundo e as pessoas com doçura, moderação, afabilidade, paciência, caridade, etc, 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 está tudo contido na bondade, a pessoa, ou se nós possuímos isso tudo, a gente vai conseguir ser um ser humano bondoso para com a gente mesmo e bondoso para com o próximo. Não tem jeito de eu ser bondoso, afável, paciente para com o próximo se eu não sou comigo, porque eu só posso dar o que eu tenho. Dá para a gente concordar com isso? Só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho raiva, ódio, rancor, estou sempre reclamando, eu sou um chato. Eu dou isso. Alguém aguenta ficar perto de uma pessoa assim o dia inteiro? Não respondo. Mas se a gente está perto de uma pessoa que está sempre amável, doce, carinhosa, com amorosidade. Amorosidade não é amor, é a nossa capacidade de demonstrar o nosso amor. Não é gostoso ficar perto de uma pessoa assim? Além da bondade, o outro fruto é justiça. Justiça, quem fala para isso para a gente, é numa carta que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 5, das cartas de Paulo. Simplificando tudo o que ele falou, que a justiça é fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem por mim. Por acaso ele tirou isso de onde? De Jesus. Nem Paulo tirou deles, viu? Então, para ser bondoso à luz da bondade, é necessário que a gente tenha uma atitude firme em nossas ações, nossas reações, nosso modo de vida, contra os nossos próprios impulsos inferiores, porque nós os temos. De vez em quando a gente fica zangado, de vez em quando, muito raramente, dá vontade de sair um palavrão, ou não. É conseguir segurar isso tudo. A justiça em fazer aos outros o que eu quero para mim. E nisso implica uma outra coisa que está dentro da bondade. O alto amor. Se eu quero o mal para mim, eu vou querer o mal para você. A justiça é fazer aos outros o que eu quero para mim, quando eu consigo me amar e me reconhecer iluminado e ser luz para os outros. Kardec fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, lá no item 3. Entende-se a fé como uma capacidade de autoiluminação, de luz,
que faz que ilumine o nosso caminho lá na frente e que a gente consiga ver o caminho e as decisões que vamos tomar. Não são exatamente essas palavras, mas são sentido. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3. Capítulo 19 fala sobre a fé. Existe um livro de Paulo, de Emmanuel, onde ele interpreta alguns apóstolos. E no capítulo 6 do livro Pão Nosso, é intitulado Valei-vos da Luz. Ele começa falando assim, deixa eu ler aqui para não sair do texto de Emmanuel, né? Andar enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. E ele coloca uma outra frase, extremamente importante na minha maneira de ver. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. O que é essa meditação que Emmanuel está explicando da frase do apóstolo Paulo? Sobre meditação. Quando a gente ouve essa palavra, muitas vezes a gente pensa em meditação como a meditação hinduísta, budista, ter aquela posição desconfortável, fechar os olhos, ficar com os dedinhos. Não é essa meditação que Emmanuel nos propõe. É a meditação que consiste na prática de eu me concentrar no aqui e agora. Aqui e agora. Nesse momento, aqui e agora. Nesse instante, às 8h25 da noite, do dia 22 de janeiro de 2025. Me concentro no aqui e agora. Esse sou eu, Luiz Eduardo. Esse é cada um de vocês. Medito do meu passado até onde me é permitido meditar nessa encarnação. Desde o momento em que eu, como criança, comecei a tomar atitudes, comecei a ter capacidade de livre-arbítrio, meus erros, meus acertos. Mas isso está lá atrás. Para que eu faça isso, eu tenho que me desligar do mundo exterior. De novo, Jesus, quando orardes, se feche no seu quarto e converse e ore com seu Pai, que tudo sabe. Nesse instante, não importa onde eu esteja, eu me desligo do exterior, do mundo, e medito do meu passado. O que eu, Luiz Eduardo, sou hoje, aos 72 anos? Sou consequência desse passado que me é dado conhecer nessa encarnação. Sou consequência de várias e várias reencarnações pretéritas. Pronto, esse sou eu. Resultado do que eu pensei, do que eu falei, do que eu xinguei, das minhas emoções, do que eu me alimentei, do que eu bebi, meus 2 infartos por causa do excesso de cigarro. Esse sou eu aqui agora. Saí do passado, vou para o futuro. Onde eu quero ir? O que eu quero da minha vida? Isso é meditação. É autoiluminação. Então a palavra meditar vem do latim meditare, que significa, em última palavra, pulando várias etapas, voltar para dentro de mim mesmo. Que eu sou. Lembram do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? O que está lá ensinando para a gente? Causas atuais e pregressas das nossas mazelas, dos nossos erros. Isso é que é meditar. Eu pensar nisso. Meditar, então, é concentrar-se nesse momento, aqui e agora. Analiso o passado, a partir daí me projeto para o futuro. Uma outra coisa importante nessa luz da meditação, que Emmanuel nos fala
no capítulo 6 do livro Pão Nosso, que essa meditação do passado não deve ter julgamento, porque o passado já passou. As consequências do passado já estão aqui, mas ele passou. O que me interessa, a lei de causa e efeito, de ação e reação, é a partir do momento em que eu me percebo como gente, como cristão, como espírita, como pai, como avô, como homem ser humano, e me projeto no futuro. É isso que me interessa, a meditação, sem me julgar. Eu tinha muita dificuldade de entender isso, de não me julgar. E há uns anos atrás, eu estava pensando, como é que eu não vou me julgar? E eu estava na salinha de autoatendimento do primeiro andar da FIAC. Está na sala 4. Chega uma senhora para conversar comigo e me conta uma passagem da vida dela, onde ela teve atrito com um filho adolescente e ela tomou uma atitude muito ríspida com ele, muito ríspida mesmo. Eu perguntei para ela, mas por que a senhora tomou essa atitude? Só estava com raiva dele? E ela falou assim, não, senhor Eduardo. Tomei que era a única maneira que eu vi de proteger meu filho. Eu tive que ser rude, tive que ser brava. Eu acho que se fosse hoje eu não agiria desse jeito. Aí eu entendi o não julgamento. Ela deu o que tinha. Todo o amor que ela tinha pelo filho. Naquele instante, ela transformou-se numa mãe brava, firme, para tirar o filho da arapuca que ele estava entrando. Hoje ela tomaria outras ações. Significa que, nesse espaço de tempo que ficou no passado, nesse momento que ela e eu estávamos meditando, eu falei, não se julga, se ela deu o que tinha. Era o melhor para o seu filho. Hoje a gente não faz mais desse jeito, porque nós crescemos. Ou não é assim com a nossa vida? Essa volta ao passado sem julgamento, apenas para conhecimento e ter bases para novas atitudes. Quando Emmanuel fala para a gente meditar entre o passado, o presente e o futuro, é que ele nos coloca nesse instante, aqui e agora, entre duas dimensões, entre duas eternidades. O passado é uma eternidade. Quando começou o nosso passado? Que dia, que hora, que mês, que ano nós somos criados? André Luiz nos dá uma chancezinha de saber quando começamos a ter pensamento contínuo, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, quando ele fala que há 2 bilhões e 500 milhões de anos, nós começamos a trocar o pensamento interpretado, pensa e para, instinto para o pensamento constante. Isso tem 2 bilhões e 500 milhões de anos. E ele nos alertar sobre isso e fala, a partir daquele instante, nós nunca mais conseguimos parar de pensar. Alguém já tentou parar de pensar? É impossível. A gente pode mudar o rumo do pensamento, mas parar de pensar não. Nos coloca entre essas duas eternidades, o passado e o futuro. Os dias que se foram e para os dias que vão. Eu estou aqui. A decisão é de quem? Nossa. Temos base para decidir? Temos conhecimentos para decidir? Temos. Não tem jeito de a gente falar que não tem conhecimento. Mesmo que eu não leia um livro espírita. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa? Mas eu ouço palestra, ouço padre, de vez eu ouço muitos pastores, eles dão lições lindas. Posso não concordar com a maneira deles interpretarem Jesus, mas concordo
com as lições de amor e de caridade. Não preciso, eu não tenho que degladiar com padre, com pastor, com quem é um bandista, com quem é budista. Todos têm lições especiais. Jesus não escolheu nenhuma religião porque ele não fundou a religião. Ele não escolheu ninguém especial para servir. Ele não escolheu ninguém especial para ele curar, para ele fazer as benfeitorias dele no corpo e da alma. Ele conviveu com prostitutas, com ladrões, com reis, etc. Sendo ele mesmo, não se deixando contaminar. E se deixar brilhar a luz. Quando a gente fala de deixar brilhar a luz, na autoiluminação e na meditação, eu tenho que procurar ver que aqui e agora, no presente, nesse instante da minha vida, eu sou extremamente rico. Sou podre de rico, se é que alguém fala essas coisas. Por que nós somos? Alguém aqui já passou fome hoje? Tem dinheiro para pagar a conta de água, luz, telefone? Temos o que comer? Temos roupa para vestir? Temos amigos? Temos família, mesmo que esteja brigando com a gente, mas é um motivo de crescimento? Quantas coisas a gente tem? Fora as coisas materiais. Foi por isso que Allan Kardec colocou a fórmula da felicidade em F é igual a PN mais CT mais FF. Alguém sabe decifrar essa fórmula? Renato sabe. Questão 921, Renato. Felicidade é PN, posse do necessário. CT, consciência tranquila. FF, fé no futuro. O que Emmanuel falou para a gente aqui na meditação? Isso tudo vai nos iluminar, sendo iluminados a gente é feliz. Que a posse do necessário, cada um de nós tem necessidades diferentes, dependendo das nossas missões. Uma lâmpada, antes de iluminar o ambiente, onde que ela iluminou? Onde? Não ouvi? Dentro dela. Nós somos seres lucigênitos, porque fomos criados pela luz. Por isso que Jesus falou, deixai brilhar nossa luz. Todos os seres inteligentes criados por Deus, nós, seres humanos, somos seres lucigênitos. Então temos uma luz própria. Acontece que muitas vezes a nossa luz está desse tamanho. Quem é que lembra dos mensageiros da prece de Ismalha? Estão lembrados como é que foi? Capítulo 24, livro dos mensageiros, que tinha as 2.000 múmias lá naquele lugar. André Luiz, Silas estavam lá esperando Ismalha chegar com as amigas para orarem por aqueles espíritos que estavam dormindo, que nem múmias. Chega Ismalha com os amigos e André Luiz nota que quando elas começam a orar, e ele, Silas e a turma dele oram, da fronte do peito de Ismalha sai uma luz imensa. André Luiz nota que da cabeça dele aqui tinha uma lanterninha, de Silas tinha mais. Cada um dá a luz que é possível. Mas ele nota uma outra coisa que nos fala da luz da bondade de Deus. Lembra do tamanho da bondade? Que é inalcançável para a gente ainda. Que caíam do universo, alguns que eu acho qual é a interpretação dele, com floquinhos de neve, floquinho de algodão, que Silas chama de elementos forças. Caíam esses elementos forças como flocos, na mesma quantidade aqui, no centro coronário, na mesma quantidade para todos eles. E Silas explica que o amor e a luz de Deus chega na mesma quantidade para todos nós. O que nos difere uns dos outros
É a nossa capacidade de deixar essa luz, de espalhar essa luz. André Luiz notou que a dele era fraquinha e desmalha. É isso que é deixar brilhar a nossa luz. Porque nós as recebemos na forma de elementos, forças. Isso eu que tirei de mim? Não. Estou tirando da doutrina espírita. Da mesma forma que a luz divina está íncita, presa, grudada na gente, essa luz da gente deverá ou deveria irradiar em nosso entorno de nós. Uma vez que, segundo Jesus, ninguém acende uma vela, uma candeia, esconde debaixo da mesa, debaixo da cama. Quando eu acendo uma luz, a minha luz é para que ela brilhe. Com orgulho, com vaidade, egoísmo? Não. Para iluminar o meu caminho daqueles que eu amo, daqueles que eu ainda não consigo amar. Olha o tamanho dessa quantidade de luz. André Luiz fala que, tal como na lâmpada, cuja luz interior se espalha para o exterior, o processo de iluminação do espírito. Quem são os espíritos? O espírito somos todos nós. Quando Kardec escreve espírito com E maiúsculo, significa que somos nós desencarnados. Quando ele se refere à alma, são os mesmos espíritos, nós, encarnados. Nós, pessoas. O processo de iluminação de cada espírito, que embora seja de dentro, se desdobra em benefício de todos. Sabe por quê? Esse caminho da iluminação, da autoiluminação, é uma meta inalcançável para uma encarnação. É uma meta inalcançável para essa encarnação. Mas é um caminho, não é o fim. Eu estou em caminho de autoeliminação. Vou errar o caminho? Vou ficar perdido? Vou ou não vou? É por isso que a gente está demorando tanto para chegar no mundo, sair do mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, não regenerando. Porque a gente se perde no caminho, a gente faz curvas, para descansando, para bebendo, para fofocando, para por preguiça. Estou falando agora de mim. Se a gente conseguisse ir numa linha reta e constante, a gente já estaria aqui, muito mais longe. Mas ainda é o que temos para dar. A gente tendo consciência disso, a gente procura se iluminar. Então esse caminho de autoiluminação, que é uma meta inalcançável numa única encarnação, numa única existência, é uma maneira que a gente tem, com essa iluminação, de realizar a nossa personalidade integral. O que é isso? Eu ser o Luiz Eduardo onde quer que eu esteja. Em qualquer ambiente que eu esteja, eu seja eu, como expositor espírita, como trabalhador espírita, como pai de família, como avô, como homem, esteja aqui, na casa de Pedro, na FEAC, esteja lá na França, que eu nunca fui, sou mesmo. Estou falando isso porque, desde quando eu estou aqui, vocês nunca viram falar do Luiz Eduardo bebendo em botiquinha, essas coisas, nesses últimos 24 anos. Mas se eu estiver lá no Nordeste que ninguém me conhece, e eu... Essa é a personalidade integral. Autenticidade. Autenticidade. E isso está oculta dentro dos mecanismos da nossa consciência. Está oculta dentro do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo. E para isso, que essa luz se espraie, se espalhe através de nós, é necessário que ela nos ilumine de dentro, é necessário que eu, quando eu falo eu é nós, eu me perceba como sou. Lembra da meditação de
de Emmanuel, explicando Paulo, que eu volte lá no meu passado, me perceba como sou, sem julgamentos. Eu sou assim. Sou assim. Cheio de vícios, mas já portador de algumas virtudes. Quem aqui não tem algumas virtudes? Qual de nós? Eu aceitar que eu tenho virtudes não é ser orgulhoso. Eu me conhecer. Que eu melhorei em alguma coisa. Aceitar que eu tenho vícios para... Eu fui no Procon reclamar da minha geladeira que chegou e não funcionava. O advogado do Procon falou assim para mim. Então ela veio viciada. Eu falei, não senhor, ela não bebe, não fuma. Ele falou, não, vício é defeito. Agora aprendi. Eu tenho vários vícios. Mas muitos dos vícios que eu tinha eu não tenho mais. Eu tenho que ir pouco a pouco, aceitando que eu tenho vícios e tenho virtudes. Me percebo e me aceito. Sem julgamentos. A partir desse momento que eu me percebo, me aceito, é a hora de eu começar a refletir na minha vida. É a meditação. O que eu tenho de bom? Vamos começar, o que eu tenho de bom? Escreve. Não é o bom do tamanho que Jesus falou. Bom na nossa capacidade. Eu sou bom nisso, eu tenho bom coração. Sou um bom esposo. Sou amoroso. Amorosidade é a capacidade de demonstrar amor. Sou bom nisso. Cada um de nós sabe. Mas eu preciso melhorar nisso. Não adianta eu colocar um caminhão de coisas para melhorar e não conseguir fazer. Foque em um. Vou melhorando naquilo. Reflita. Eu me percebo, me aceito, reflito e decido se a minha luz vai ficar desse tamanho ou vai ficar. É a hora de eu tomar decisões na vida. Pronto. Eu decidi que vou melhorar. Nisso que eu tenho vícios. Esses dois vícios. Posso melhorar ainda mais nessas virtudes. Decisões. Mas há problema para a luz brilhar, não para nisso. Não para nisso. Isso que eu estou tirando é do escritor nordestino Alírio de Cerqueira Filho, do livro Evangelho de Jesus, Psicologia à luz do Evangelho profundo de Jesus. Ele que explica esse método que eu estou falando para vocês. Aí vem a ação. E a ação das nossas decisões, porque nos percebemos, aceitamos, refletimos, decidimos e vamos agir. Tem 3 tópicos para essa luz brilhar. E interessante que eu vou perceber que essa luz, durante o dia, do meu dia de 24 horas, ela pode estar muito brilhante ou mais fraquinha. Por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas também se não tem problema repetir. Faz de conta que a gente tomou a decisão, porque eu me percebi, aceitei, refleti, decidi, vou partir para a ação e não falar palavrão. Não vou xingar. Pronto, a partir de hoje eu não xingo mais. Sai de casa às 6h30 da manhã para fazer fisioterapia. Entro no carro, na hora que eu cruzo o viaduto, levo uma fechada e eu falo: seu filho de uma ótima, linda e melhorável mãe. E eu penso, gente, acabei de sair de casa e falei que não ia falar palavrão. Mas isso de eu pensar e perceber, minha luz já está iluminando muito mais do que antes eu falava palavrão, xingava, esperneava, estava nem aí, não me percebia. Dá para perceber o tamanho do passo? Então isso é o passo da minha luz durante um ato vicioso, um ato não cristão.
faço a fisioterapia, volto para casa. Na hora que eu troco de rua, desço a Floriano, na hora que eu pego a Francisco Bernardino, sou fechado de novo. E não. Dá para perceber que a minha luz agora está muito mais brilhante que na hora que eu xinguei e percebi. Depois, que agora eu estou percebendo meu ato falho durante o acontecimento. E isso dá um trabalho danado. Mas, se no final do dia eu saio para buscar o meu filho no colégio, levo uma fechada e falo, vai com Deus, meu amigo. Às vezes ele me fechou que a mãe dele está doente, tem que buscar o filho, está atrasado. Antes de acontecer um ato falho, já estou preparado para não fazer. 3 situações. Depois do ato, uma luzinha. Durante o ato, a luz maior. Antes do ato, já estou preparado para fazer. Dá para perceber que nas 24 horas isso pode se alternar? É um treinamento constante de deixar a nossa luz crescer? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, onde está falando dos escândalos. Vou deixar para vocês pesquisarem. Ele vai terminar assim. Quando eu já nem mesmo penso no mal, o crescimento já foi feito em mim. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Vou deixar para vocês pesquisarem. Já dei um spoilerzinho, né? Quando a gente está iluminando a si mesmo, superando obstáculos, nos percebendo, eu posso pressupor, a gente pode se pressupor que a gente consegue atravessar obstáculos. Eu posso supor com toda certeza que atravessar obstáculos, enxergar os meus próprios limites, não é limitação para mim. Não é limitação para a vida. Na realidade, é a minha capacidade de transformação a cada dia, a cada momento. Dá para perceber esses detalhezinhos de autoiluminação? Como é legal? E outra coisa, quando eu me autoilumino, conhecendo e sabendo que existe vida após a vida, que eu já tenho no mínimo, uma percepção da vida espiritual. E aqui, e aí, todos nós temos, no mínimo, uma percepção da vida espiritual. Uma percepção das consequências da jornada aqui na Terra. Essas transformações, essas vicissitudes, esses obstáculos não ficam tão rudes, tão difíceis para a gente. Porque a gente já adquiriu forças para transpô-los. Porque a gente sabe, olha a fé no futuro, que eu tenho um caminho mais brando para chegar. Não é o fim. E sabe quando termina esse caminho? Nunca. Nem Jesus parou de evoluir. Imagina a gente. Tem, nesses contextos que nós estamos conversando, gente, os problemas que a gente passa, os problemas de família, os problemas de dirigir uma casa espírita. Porque tem. Eu sou diretor da FIAC. Lá somos 500 trabalhadores. Como tem problema. Como tem as coisas, não estou reclamando, estou constatando o fato, que depois de feito, chega as outras, fizesse assim era melhor. Nunca aparece antes. E etc, etc, etc. Isso morre aqui, vocês não contem para ninguém. Então, esses obstáculos que a gente tem na vida são oportunidades extremamente preciosas para a nossa eliminação. Como é que o Espiritismo chama isso? Lei de causa e efeito. André Luiz, pela psicologia de Chico Xavier,
chama isso de ação-reação, um dos principais livros dele. Dá para notar como tudo se encaixa no Espiritismo, nada é por acaso. Porque uma jornada longa, várias e várias reencarnações, uma jornada longa e difícil aqui na atual encarnação, não é para a gente uma via crucis igual Jesus passou. Não, ninguém está colocando uma coroa de espinho na nossa cabeça, nos dando chicotada, nos fazendo carregar a cruz. Ninguém está fazendo isso. Fizeram com ele que não fez mal nenhum. E nós falhamos, né? Nem tampouco a gente pode se considerar que para deixar iluminar a nossa luz, a gente vai viver também um mar de rosas, que tudo vai ser perfeito. Nós ainda não estamos preparados para isso. Mas é um caminho que a gente traça, e isso é individual. Ninguém traça o caminho de ninguém, ninguém anda no caminho de ninguém. E cada um de nós vai dar sua forma por estrada como vai ser. Asfaltada, vai ser de pedra, vai ser de poeira. É uma decisão minha. E isso depende de méritos que eu adquiri no meu passado. Dá para ver que a nossa luz devagarzinho vai aumentando? Bem devagarzinho, não é depressa. Eu vou chegar aqui, que eu não consegui ler nada aqui, que tem uma carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Jesus amado. Porque aquilo que o homem semear, também colherá. Se eu semear luz, eu vou semear o quê? Claridade. Se eu semear trevas, escuridão. Onde é que está cheio de treva? No umbral. Por que no umbral está cheio de treva? Que são espíritos que não se auto-iluminam. Simples assim. Há várias consequências, mas é simples assim. Para que isso aconteça, a caminhada da autoiluminação, a caminhada para a luz, não tem mais nada aqui. Não é a gente estar com medo de estar sozinho, porque hora nenhuma estamos sozinhos. Pedro falou que existe uma multidão de testemunhas, para o bem e para o mal. No mínimo temos nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, nosso espírito familiar. Então, esse processo de iluminação é individual, só nosso, e ele requer, primeiro, que a gente tenha coragem. Ter coragem não é ausência de medo. Coragem é a nossa capacidade de superar obstáculos e levar adiante uma ação, um serviço. Qual é a nossa principal ação, nosso principal serviço, nosso principal objetivo nessa encarnação para a nossa luz crescer? Onde está escrito isso? Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Única vez que Kardec fala a palavra encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir, melhores. Para isso a gente tem que superar provas, expiações, missões. E ainda tem uma outra coisinha que ele coloca lá. Sermos co-criadores em plano menor aqui nesse mundo, iluminando os outros e com a lei de causa e efeito, alterando e melhorando o nosso planeta. Eu não sei se a gente está melhorando o nosso planeta, mas é a nossa obrigação. Para isso, é necessário disciplina. Quando o Chico pergunta para Emmanuel o que Emmanuel esperava dele, para os dois serem amigos, o que Emmanuel falou para Chico? Disciplina, depois, e mais. Alguém já pesquisou quais são essas disciplinas? Quais são? Eu levei a surra para descobrir, que vocês nem imaginam. Primeira disciplina é a disciplina no pensar. Emmanuel nos convida, assim como convidou a Chico,
a nortear os produtos do nosso psiquismo. Psique, alma, mente, pensamento. A nortear os nossos produtos do nosso psiquismo sem tormenta, mas com a decisão da correção gradual, dia a dia, novo. E pensamentos são todos os estados internos da alma, da minha alma. Não, da alma, porque eu sou alma. São todos os estados internos do meu íntimo, da alma, do espírito. Desejos, sentimentos, emoções, paixões, memória, raciocínio. Tudo isso são nossos pensamentos. Primeira disciplina, no pensar. Disciplina no falar. Disciplina no falar. Observar a importância da palavra. Eu falar apenas o que seja conveniente. Aí está incluído fofoca? Falar mal dos outros? Ou está incluído eu interromper a fofoca quando ela chega ali? A maneira como falou. Historinha rápida. Um pai tinha um sítiozinho aqui no interior de Minas, mandou o filho estudar em São Paulo, estava pagando faculdade, a pensão para ele, pagando com muita dificuldade. Chegou um dia que o dinheiro do filho acabou, ele mandou um telegrama para o pai. Pai, mande-me dinheiro. Era o tempo do telegrama, não é o nosso tempo não. Não é que o pai olhou aquele telegrama. Pai, mande-me dinheiro. Que filho ingrato, pago tudo, me esforço, estou aqui, mande-me dinheiro. Pegou o trem, foi até não sei onde, pegou o ônibus, chegou em São Paulo perdido, chegou, bateu, achou o endereço do filho, com muita dificuldade, perdido naquela cidade daquele tamanho, tá com o telegrama na cara do filho. Isso é maneira de falar comigo? Pai, mande-me dinheiro. O filho virou, pai, eu não falei assim. Já estava sem dinheiro, estava curto, telegrama é cobrado por palavra. Mas eu falei para o seu pai, mande-me dinheiro. Como é que eu entendo as coisas? Como é que eu falo? Quando eu tenho uma verdade, que é um diamante, como é que eu coloco essa verdade para as outras pessoas? Pego essa verdade e jogo no rosto? E a verdade machuca? Ou embrulho esse diamante, essa verdade, e entrego com carinho? Quem fazia assim? A última disciplina é nas atitudes. Não adianta eu ter a disciplina no falar, no pensar, se minhas atitudes me contradizem. No meu relacionamento pessoal, se eu espalho fraternidade, se eu exercito desapego, que é difícil, eu respeito diferenças alheias, de cor, raça, religião, partido político. A gente está se matando por causa de político, tem ninguém que está nem aí. A gente se mata por time de futebol, vai lá no estado, o jogador está nem aí pra gente. Por que eu estou fazendo isso? Respeita as diferenças, deixa ele torcer para quem quer, o político que ele quer, mas não vão brigar com eles, nem eles brigarem com a gente. A disciplina nas nossas atitudes, onde inferniza a nossa vida. Existe um kit de iluminação, mais 2 minutos, já sei que eu já ultrapassei o tempo, coisa rara, né? Existe um kit de iluminação que é como se fosse uma caixa de remédio, que as cápsulas têm dentro da fórmula o desapego, o autoconhecimento, o perdão, caridade, prática do bem e gratidão. Mas existe um componente desse kit de iluminação, desse kit em cada cápsula, muito importante, que é o Evangelho no Lar. O primeiro livro que Joana de Ângeles publicou através de Divaldo Franco foi Mestre de Amor, em 1964. Eu tinha 11 anos. No capítulo 59, ela intitula Evangelho de Lar. É o caminho para a autoeliminação nossa e da família.
ela fala da seguinte, ela nos convida da seguinte maneira. Aqui, gente, dediquem pelo menos uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Já pensou a luz de Jesus dentro de cada gente? A gente está aí. E ela recomenda, dá uma sugestão. Prepara a mesa. Nós estamos recebendo Jesus. Coloca água pura. Um jarro para todo mundo, um copinho para cada um. Os espíritos vão colocar as substâncias, remédios necessários a cada personalidade. Se esqueceu uma jarra, água pura, abre o Evangelho, abre a Bíblia, abre uma obra espírita, lê sobre a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Isso cresce a nossa luz, cresce a luz da nossa família. E a nossa família crescendo em luz, a gente aumenta a luz do mundo. Jesus nos abençoe, nos ajude a aumentar essa luz. Obrigado, gente.